Olá, meus amores! Olha o que eu lhes trago hoje. Você nunca viu sabão de cloro de piscina? Esse é o nosso compartilhamento poderoso e bombástico de hoje. Chega de piso encardido, panos de prato, toalhas brancas, enfim, amores. Tá maravilhosa, então chega de conversa, que eu já me estendi demais. Bora lá pro passo a passo, porque essa receita é mais uma. Carimba, que está top! Se tu não viu, agora tu vai ver esse maravilhoso sabão com cloro de piscina. Gente, uma receita incrível para quem gosta de produto potente. Olha só, aqui eu tenho 2 litros e 600 ml de água de morna para quente. A primeira coisa que eu vou acrescentar aqui nessa água é a minha barrilha leve. São apenas 20 gramas de barrilha leve. A barrilha leve ela é muito interessante porque ela vai elevar o pH e ela também ajuda muito ao teu cloro, a tua água sanitária, o teu sabão clorado, seja como tu quiser chamar, a não deixar as roupas principalmente com aquele aspecto de roupa amarelada. Ela clareia, né? Ó, dissolveu, eu peneiro sempre a minha barrilha, tá, gente? É uma diquinha importante, porque daí ela não forma tantos grumos. Esse aqui é o nosso cloro granulado, tá? O meu é 65%, tá? São 100 gramas. Ele vem assim, ó, vocês acham até no mercado, tá? Ó, esse aqui eu ganhei da nossa querida amiga Michele, que tá sempre ajudando o canal, gente. As minhas inscritas são muito abençoadas, eu amo vocês. Vamos prosseguir essa receita, tu pode fazer uma renda extra, então é maravilhosa. 100 gramas do cloro, ó. Tem que usar luvas, máscara e óculos, tem que fazer em um local bem arejado, porque ele tem um cheiro forte. Esse produto é um produto de limpeza forte, bactericida, tá, gente? A água sanitária, o cloro é muito usado em até ambientes hospitalares. Vocês sabem disso, né? Por quê? Porque ele realmente higieniza bem. Ele arranca todos os germes e bactérias, tá? Colocou, tu vai mexer muito bem esse cloro aqui na água. Tem que mexer para ele se dissolver. Ele ficou bem esbranquiçadinho aqui, tá? Ó. Mexe. E agora a gente vai reservar. Aqui tá meu baldinho, gente. Inclusive, eu vou deixar o link do cloro, do baldinho, das coisinhas que eu uso lá da Shopee pra vocês, caso tu tenha interesse, tá? Aí tu pode comprar aí, a maioria das vezes com frete grátis. Eu só compro se for com frete grátis. 100 gramas de soda. A minha soda é de 96 a 99% de pureza. Não esqueçam de luvas, máscara e óculos. 100 ml de água, sempre água ambiente. A soda ela já aquece por si só. Então tu não vai colocar aqui água quente, tá, gente? Mexe até que se dissolva. Não tem necessidade dela ficar fria, mas ela tem que se dissolver por completo aqui. Essa quantidade é uma quantidade bem bacana pra gente ter um sabão bem poderoso, tá? Deixa de lado, não tem necessidade de exagerar em quantidade de soda cáustica. Agora a gente vai vir aqui com o nosso óleo. Dê preferência a óleo novo até mesmo, tá? O óleo, quando ele tem gordura animal, ele até pode ser usado, mas ele não pode ter gordura animal. Quando ele tem gordura animal, vai te dar um resultado de um sabão gelatinoso, um cloro gel gelatinoso, né? Então, evitem. Vamos vir com o álcool. O álcool que eu uso é sempre o lá do posto de combustível, porque ele é forte, porque ele é mais econômico e de fácil acesso. São 350 ml de álcool, beleza? Não é a mesma proporção de álcool para óleo para essa receita aqui. Envolve álcool e óleo.
Pega a tua soda e vamos acrescentar aqui vagarosamente. Com cuidado, sempre com cuidado, tá, gente? Vai colocando e mexendo. A gente pode chegar tanto no ponto de vela, que é onde fica uma natinha em cima, como no ponto de massa. Eu dou preferência sempre por ponto de massa. Porque daí é certo que vai dar certo e eu tenho a responsabilidade de trazer produtos para vocês que vai ter um sucesso absoluto, né? Ó, gente, no baldinho não forma aqueles grumos, sabe? Então, eu acho muito mais vantajoso do que fazer na bacia. Essa é uma diquinha top. O de vela tá aqui confirmado, formou essa nata. Isso aqui significa que a gente já tem sabão. Não é um sebão, mas vamos lá até o de massa. Bora lá, mexe bem que esse produto tá incrível! Agora, o que a gente vai fazer? Aqui tá o nosso cloro, ó. Ele ainda tá ali no fundo, então eu vou ter que dar uma mexidinha nele. Pra ele vir pra superfície, ó. Não pode fazer com água ambiente, tá? Essa receitinha aqui é com água de morna a quente, não fervente, tá? Ó, porque senão ele não vai se dissolver. A gente vai acrescentar bem vagarosamente aqui, beleza? Não joga de vez, a gente não vai usar tudo, gente. Ó, colocou, o que que tu vai observar quando tu mal colocar? Vai parecer que talhou tudo, então tu vai colocar e vai mexer. Essas dicas são importantes, tem que ter balança, tá, gente? Porque senão dá erro e ninguém merece, né? Ó. A água sanitária, assim como o cloro, vai desfazer bastante a massa, né? E água quente também, né? Tá quentinha a água. Ó. Vamos colocar a metade da quantidade, ó. Bem a metadezinha, né? E mexe. Mexe pra se agregar bem. Vocês viram que dá aquela aparência de talhado. E é importante que eu fale, senão na hora que tu vai fazer a tua receita, pode ficar espantada achando que deu tudo errado. E não. Basta mexer, ó. Perfeito. Vocês têm me pedido muito cloro já, então eu espero que vocês amem essa receita. Vamos tirar daqui o nosso baldinho. E aqui eu vou entrar com a minha bacia. Gente, essa bacia aqui também foi presente de vocês. Essa aqui foi presente da Rose. E eu amei, gente. Inclusive, ela me mostrou e eu falei, ai, Rose, que bacia linda. Vamos acrescentar aqui 8 litros de água lá da torneira. Desculpa, gente, 9 litros, tá? Agora a gente vai vir com a nossa base, ó. Coloca. Perfeito. Eu vou passar mais uma água aqui. Mexe. Como a água tá ambiente, deu um choque térmico, né? Super normal. Ó. Vamos mexer bem. Tá bem ralo, gente. Ó. E agora, o que a gente vai fazer? Vai finalizar de acrescentar aqui. Ó, mexe. E vai colocando. Mexe bem. Tá bem ralinho mesmo, ó. Vamos ver como é que vai ficar. Vamos colocar um pouco mais de água. Aqui, meus amores, eu tenho mais 3 litros de água. Lá da torneira. Pronto, lavei o baldinho, né? A gente aproveitar tudo. E vamos mexer. Tô fazendo, gente, a segunda vez essa receita aqui. A primeira vez eu fiz sem soda ativa, não foi pro canal, porque não ficou como esperado. Espero que essa aqui fique, ó. Mexe bem. Perfeito. Aí, olha só, amores, eu mexi bastante, tá?
Tu pode até bater com o mixer, porque esse cloro, ele tem que se dissolver por completo, beleza? E o que que acontece? Ele fica... Eu tô borrifando um álcool só pra mostrar pra vocês, tá? Como que tá o produto. Eu deixei um pouco parado também, gente, pra atender ali uma vizinha. E aí ele ficou assim, ó, com bastante espuma em cima, né? Então, borrifei álcool só pra mostrar pra vocês. Ele tá assim. Eu creio que ele... Eu vou até tirar um pouco, mas eu creio que sozinho ele não vai ficar viscosão, tá? Ele parecia que tinha talhado porque ele não tinha se dissolvido por completo. Mas ele não talhou, ó. A gente tem uma viscosidade bem pequena. Aqui tu pode parar com a receita. O que que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui um pouco desse produto, ó. Tá vendo como é que tá? E eu vou deixar reservado. Provavelmente, gente, não vai pegar espessura se a gente não acrescentar amida. Eu fiz um teste aqui, só pra ver, ó. E olha como é que ficou. Claro, né, gente? A amida, ela ajuda muito. Ela vai ajudar na produção de espuma. Ela vai cuidar da fibra dos tecidos, né? Ela também cuida da pele das mãos, sendo que tem que usar luva com esse produto aqui. E ela vai dar principalmente a espessura, porque como o cloro ele é pesado, ele acaba removendo a... Na verdade, removendo não, ele desestrutura bastante a fórmula, tá? Que a gente tem uma fórmula, então vamos ver como é que vai ficar ali. E aí eu vou acrescentar a amida 60 nessa receita aqui. Lembrando que eu tenho outras receitas de cloro aqui no canal. Eu vou pegar um recipiente que não vai amida e também não é feito com cloro, com água sanitária. A gente tem de tudo, né? Essa daqui é uma receita bem diferente. Aí, gente, pra ficar espesso, bem bacana, eu vou acrescentar 200 ml de amida 60. Lembrando, então, que é opcional, tá? Tu vai acrescentar se tu quiser, ó. Milene, se eu colocar menos quantidade de água, eu não aconselho, gente. Porque esse sais aqui, o cloro, ele é pesado, tá? E se a gente colocar uma quantidade muito pequena, não vai fazer o efeito que tem que fazer, né? Então, a gente vai deixar nessa quantidade de água. Ele não vai espessar se tu colocar menos água, tanto que eu coloquei aos poucos, até pra gente observar. Eu não coloquei tudo de vez. E aqui a gente vai entrar com 200 ml de amida, pra ficar mais espessinho, né? Aquela ali, gente, que eu coloquei ali foi bem pouquinho. Aqui eu coloquei um pouquinho a mais, bem a mais, na verdade, né? Pouco mais aí de 1% de amida pra essa receita aqui ficar com viscosidade. Se não, pode usar líquido, porque não tem problema algum. Ele não vai deixar de ser um cloro, né? Feito com cloro granulado de piscina, ó. Colocou, mexe, porque a amida ela não dá espessura de imediato. Perfeito. Vou mostrar pra vocês como que tá e o nosso produto vai descansar, né, gente? Ó. Amanhã, gente, eu vou colocar aqui uma essência e vou explicar pra vocês a parte da essência. Ele tá bem morninho ainda, foi bastante quantidade de água de morna pra quente, né, ó. E ele tá bem instável, então ele precisa de descanso. Gente, o cheiro é bem forte. Vai fazer uma limpeza absoluta, tô louca pra ver como que ele vai ficar. Então, pra vocês é aquele clique, eu vou esperar 12 horas aproximadamente, ansiosa. Gente, até mais. Então, amores, estou de volta com o nosso cloro. Olha só, gente, ele não fica transparente, tá? Mas ele tá bem espesso, ó, e muito potente. O que a gente mais preza aqui nessa receita é a potência. A espessura vai depender do teu gosto, lembrando mais uma vez, se não colocar amida vai ficar espesso, eu vou mostrar pra vocês agora esse questionamento. Gente, tô apaixonada, olha, perfeito e cremosão, né? Olha a cremosidade desse produto aqui, incrível, bem simples de fazer. Vamos por partes, amores, ó. Aqui tá aquele que eu reservei e não coloquei a amida, tá? Ó,
Tô juntando aqui porque agora já foi, né? Eu já mostrei pra vocês, mas ele tem uma espessura muito leve. E eu creio, tá, gente, que nesse produto aqui não seria interessante diminuir a quantidade de água. Outra coisa, eu tô voltando com vocês após 24 horas. Olha, gente, ele tá perfeito. Deixa eu agregar aqui. É importante esse produto ficar no descanso, bem direitinho, né? A armazenagem desse produto aqui, ou com plástico filme por cima, ou uma outra bacia, que foi o que eu fiz. E agora, nós vamos eliminar um pouquinho o cheiro do cloro, tá? Eu vou colocar aqui na tela para vocês as essências que vão funcionar para não ficar com o cheiro de cloro bem forte. Não é qualquer essência, inclusive a de lavanda, que eu não gostava hoje, eu sou apaixonada, ela não serve para essa receita, tá? Então, eu vou estar usando essa aqui, ó, que é de capim-limão. Eu deixo o link aí para vocês. E isso aqui é opcional, é realmente para não ficar um cheiro forte, tá? Essa essência eu ganhei da minha amiga Michelle, ela é muito perfumada e ela é hidrossolúvel. O que que isso significa? Ela não é à base de óleo e ela se dissolve bem na água. Gente, o cheiro dela é realmente maravilhoso. Eu sou apaixonada por limão e por esse cheirinho de capim. Vamos colocar aqui 25 ml. É sempre muito interessante, gente, tu colocar, ó, aos poucos a essência. Porque a essência mexe totalmente na estrutura química dos nossos produtos, tá? Então, ela pode deixar fosco, claro que esse aqui não é um produto transparente, né? Mas ela pode deixar fosco, ela pode desonerar, fica ralinho. Então, ó, aqui combinou muito bem. Tem gente até, a Michelle me falou e eu acabei esquecendo, que coloca na amida, tá? A essência. É uma dica muito interessante aí pra vocês. Agora que eu vi, que eu tenho certeza, ó, que não mudou a estrutura do meu produto, eu vou colocar aqui, pra ficar sem aquele cheiro fortão de cloro, tá? Esse cloro, ele é o de piscina, ele é muito fácil de encontrar, tu vai achar até no mercado. É um produto poderoso para te lavar o teu rejunte, teu box, os teus panos de prato, as tuas toalhas de banho. Eu sou apaixonada por um produto potente também. A gente tem que ter todo que tipo de produto, né, gente? A gente gosta de fazer a arte da saboaria. Olha só, amores. Ficou assim, bem cremoso. Realmente, essa essência deu aquela ocultada no cheiro forte de cloro. Um produto fenomenal esse daqui, tanto para ti fazer uma economia doméstica, como para te faturar uma rendinha. Eu tô apaixonada, comenta aí se tu gostou. E agora bora lá conferir o rendimento. Olha, gente, bem cremosão. E é claro que a gente tem dica extra, né, belezuras? Não vamos esquecer que esse aqui é um produto forte, então é importante tu envasar em garrafas foscas, também porque o cloro, ele é sensível à luz, e a gente quer manter toda essa potência. Mas, Milena, eu não tenho como tá envasando em garrafas foscas, o que eu faço? Então, coloca nas transparente PET mesmo, e não esqueça de, em volta da tua garrafa, colocar aquele plástico de lixo preto. Assim tu vai manter a potência do teu produto. Outra coisa que é muito importante é quando o sabão ele é forte assim, a gente não colocar nas garrafas PET. Por quê? Porque acaba danificando a garrafa e o teu produto vaza por tudo, pode até dar fim nele, né? E tu tem que correr com pano, então vamos evitar. Informação é tudo. Agora bora lá conferir o rendimento. E é claro que é baita rendimento. Amores, são 15 litros e 200 ml deste nosso maravilhoso sabão de cloro incrível. Belezuras, não esqueçam do detalhe da essência, coloque no dia seguinte. Agora bora lá conferir o teste de eficácia. Já andei até provando, vou mostrar para vocês. Vem comigo. Então, amores, o teste de hoje vai ser um pouco diferente. Eu quero bastante usar esse cloro para limpar esse meu piso aqui, ó, que tá horrível. Ele forma bastante mofo verde, ó. Nem sei se é esse o nome, acho que não é. Mas chove e fica assim. Então a gente vai ver do que o nosso produto é capaz. Tô dando uma molhadinha aqui. Perfeito. Vou desligar lá a torneira. E lembrando que esse produto serve muito para roupa. Olha, gente, que viscosidade! Serve para roupa, serve para piso, para rejunte, para tudo. Vou acelerar aí para vocês.
O ideal desse nosso cloro é deixar agir no piso de 10 a 15 minutos, perfeito? Eu exagerei um pouquinho na quantidade porque esse meu piso é bem grande e eu quero mostrar o resultado já para vocês, sem precisar esperar esse tempo, mas fica a indicação. Vamos enxaguar. A cor da água, olha, muito suja. Bom, gente, eu tô bem feliz com o resultado. Melhorou muito, estava bem feio. E o bacana, se tu quiser um resultado melhor ainda, é deixar agir um pouco, né? Daí, limpa muito mais. Enfim, obrigada pela tua audiência, um grande beijo, um grande abraço e até os próximos!